I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. Husband can take care of himself. Nice night for it, ain't it, Mr. O'Hara? You didn't answer me, Mr. O'Hara. You ought to speak when you're spoken to. I'd hate to have to report you to the lady's husband. I said it's a nice night for it. Olá pessoal, esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. E eu sou o Marco Moretti. Neste episódio nós vamos falar sobre os meus diretores de cinema prediletos, aqueles que moram bem dentro do meu coração e que influenciaram e continuam influenciando a minha vida e o meu trabalho. Então vamos lá, pessoal, indo direto ao assunto. Quais são os meus diretores de cinema prediletos? Bom, quando eu pensei no tema desse podcast, eu confabulei ali com os meus miolos, quais seriam os meus cineastas prediletos em todos os tempos. E eu comecei então a pensar nos meus 10 prediletos. Só que logo eu pensei, mas tem aquele outro também, e o fulano também que fez isso. Então, dali de 10 subiu para 12, 13... Logo eram 15, e eu fui pensando e matutando mais, aí eu cheguei, mas não posso deixar de fora aquele outro lá, e tem também mais um que eu lembrei de última hora, aí já eram 20, dali a pouco já subi para 25, quando eu vi já tinha mais de 30, 40 diretores ali, que eram os meus prediletos. E de fato, são os meus diretores prediletos. É difícil de a gente colocar de uma forma hierárquica as nossas preferências, tá? Aí eu percebi como é complicado você chegar e procurar e hierarquizar os seus gostos. Eu gosto mais desse do que aquele. Na verdade, eu gosto de quase todos do mesmo jeito. Eu sei que isso pode parecer um clichê, mas eu gosto de quase todos os grandes diretores do mesmo jeito do passado, e alguns mais do passado, e alguns contemporâneos. Mas é claro que eu tenho aquelas preferências que são mais fortes, que batem mais forte no coração, aqueles que eu procurei ver todos os filmes disponíveis, se não toda a obra completa, o máximo possível. Tá? Então eu tenho essa preferência para o cinema clássico americano, tá? O cinema dos anos 30, 40, 50, mais tarde 60 e 70. Então, quando eu falo de diretores, é claro que um bom número deles vai ser de diretores clássicos, tá? Então, aqueles diretores que fizeram a grandeza do cinema e do cinema norte-americano em particular. Então, não tem como escapar disso. São filmes que eu assisti pela televisão, alguns no cinema também. Bom, então, e aí eu tenho a dizer o seguinte, de todos esses 40 ou 50 diretores que eu amo, de paixão, eu fui reduzindo o número e falei, bom, se eu for falar dos 50 diretores no meu podcast, haja podcast. Não vai dar tempo de eu falar tudo. Vou ficar aqui sem parar de falar com vocês durante semanas para conseguir detalhar o que eu gosto em cada um dos diretores. Então,
Aí eu reduzi esse número e preferi falar só sobre os 5 primeiros, os 5 mais importantes para mim, aqueles que eu mais gosto, tá? Pelo menos aqueles que que eu vi mais filmes, que eu me interessei mais pela obra, pelo estilo, pela temática, pelo jeito deles dirigirem filmes, dos filmes que eles fizeram, obviamente. Então, esses 5 diretores que eu vou mencionar agora são as minhas preferências cruciais, tá? Os outros que eu vou falar no decorrer dos próximos podcasts futuros, né, que eu pretendo abordar, também são meus diretores prediletos, mas esses 5 são o núcleo, vamos dizer assim, o âmago, né, da minha paixão pelo cinema. Desses 5, apenas um continua vivo. Tá? Os outros 4 já morreram. Eu não poderia deixar de considerar um dos meus diretores prediletos, aquele que muitos críticos consideram o maior diretor de todos os tempos. Não vou aqui colocar em questionamento essa afirmação, até sou inclinado a concordar. Estou me referindo ao Orson Welles. Tá? O Orson Welles foi um dos diretores mais importantes da história do cinema. Tá? Ele teve uma carreira turbulenta, era um talento prodigioso, né, desde a infância. Né? Vou aqui depois falar um pouco mais sobre a vida dele em futuros podcasts, né? Mas só para vocês terem uma ideia, aos 10 anos ele já dirigia, encenava e escrevia peças de teatro. Então ele era um talento precoce mesmo. Né? Aí teve o famoso episódio, já nos anos 30, né, da transmissão da Guerra dos Mundos, que o tornou uma celebridade, né, a transmissão da invasão da Terra por marcianos, que acabou fazendo com que a Nova Jersey e a costa leste dos Estados Unidos entrassem em pânico. Né? Talvez essa tenha sido a maior fake news de todos os tempos. Tá? Então, o Orson Welles ele foi um talento bastante criativo, uma explosão de criatividade. Quando ele foi para Hollywood, esse talento aflorou de uma maneira exuberante, né? Podemos dizer assim. Então, o primeiro filme que ele realizou em Hollywood foi o Cidadão Kane, que é com justiça considerado por muitos um divisor de águas na história do cinema. Tá? Orson Welles ali pôs em prática valiosas inovações técnicas, né, e estilísticas e também narrativas que muitas nem tinham sido tentadas antes ou se haviam sido experimentadas em outros filmes apenas de forma bastante truncada. Né? Então ele ali criou um marco na história do cinema inigualável. Tá? O filme que por muito tempo, esse filme, o Cidadão Kane, de 1941, foi considerado o maior filme de todos os tempos. Opinião que eu até concordo, até certo ponto, não discordo, não. Ele talvez não tenha sido o melhor filme, mas o filme mais importante talvez tenha sido, porque ele definiu a forma de se fazer cinema dali para frente. Né? Outros diretores que vieram depois dele, né, depois desse filme, se inspiraram de uma maneira ou de outra, né, em Cidadão Kane. Né? Basta citar aqui o Steven Spielberg, o Martin Scorsese, David Fincher, Francis Ford Coppola, todos esses grandes diretores de cinema foram inspirados ou influenciados de uma maneira ou de outra pelo Cidadão Kane e pela obra do Orson Welles em geral. Tá? Depois disso, Orson Welles realizaria vários outros filmes. Ele nunca teria as condições ideais como ele teve no Cidadão Kane para realizar os filmes. Quando eu contar a vida e a obra dele, eu vou explicar as razões disso. Ele chegou a fazer um filme aqui no Brasil, um documentário inacabado, chamado É Tudo Verdade, na época da Segunda Guerra Mundial, como parte da política da boa vizinhança entre Estados Unidos e os países da América Latina. Ele fez alguns filmes no ar que são antológicos, como A Dama de Xangai, A Marca da Maldade. Fez também algumas adaptações do Shakespeare, né, um Macbeth, um Otelo e uma peça que é um híbrido de várias peças ali, de trechos de várias peças do Shakespeare, chamado Crimes à Meia-Noite, ou também conhecido como Falstaff. Também realizou uma adaptação que eu considero a melhor adaptação do livro, ou novela, se preferirem chamar, né, do Kafka, O Processo, né, romance O Processo, na década de 60. Enfim, o Orson Welles, por várias razões, pelas inovações técnicas, estilísticas, pelas descobertas que ele implantou no cinema, muitas das quais hoje foram absorvidas, até em seriados de televisão, até em novelas de TV. A gente vê as inovações que o Cidadão Kane e as outras obras do Orson Welles acabaram provocando já
perfeitamente absorvidas. Se vocês assistirem hoje o Cidadão Kane, vocês vão virar para mim e falar: Moretti, mas o que esse filme tem de mais, né, de tão extraordinário assim? Hoje, talvez nada, mas na época que o filme foi lançado, na década de 40, né, ele foi um impacto, ele causou um impacto muito grande, né, ele influenciou a forma como os filmes seriam realizados dali em diante, né, influenciou novas gerações de cineastas que viriam depois, né, que quem quer se considerar um cinéfilo não pode de forma nenhuma deixar de conhecer Cidadão Kane. É o filme número 1 e obrigatório na lista de filmes obrigatórios que qualquer cinéfilo de carteirinha, se quer que se preze a se chamar de cinéfilo, tem que assistir. Tá? Então, Orson Welles é, por essas e várias outras razões, né, um dos meus diretores prediletos. Seguindo essa lista, né, em quarto lugar, eu não posso deixar de colocar outro grande gênio do cinema. E aí, quando eu falo de gênio, né, eu posso aplicar todos esses 5 nomes, esse adjetivo. Né. Um outro gênio foi o Kubrick, né, que é o meu segundo diretor predileto, né, o Stanley Kubrick. Stanley Kubrick é outro diretor americano de grande envergadura, criou obras magníficas. Né. Esse é mais conhecido das gerações atuais. Eu acho que ninguém que tenha passado por Kubrick tenha chegado, visto o cinema de novo com os mesmos olhos. Né? Ele fez, assim como Orson Welles antes dele, o Kubrick fez o cinema avançar assim 50 anos em pouco tempo. Né? Se a gente parar para pensar na obra-prima dele, que continua sendo 2001, uma Odisseia do Espaço, feito em 1968, a gente percebe como ele estava avançado no seu tempo, tanto em termos estilísticos, quanto narrativos, quanto técnicos, sem dúvida. Né? Um filme que influenciou de Guerra nas Estrelas, a Alien, a Blade Runner e um sem número de outros filmes de ficção científica, mas não só ficção científica. Né? A própria forma do cinema existir a partir do 2001 foi marcada por esse filme, e não só por ele, obviamente. Kubrick teve uma carreira não muito extensa, tá? Ele não deixou ali na sua filmografia mais do que 13 filmes, mas são 13 filmes que são fáceis são acessíveis, né? Não são difíceis de se assistir, inclusive no YouTube e redes sociais vocês encontram muitos deles, né? Principalmente os primeiros ali da carreira dele, feitos de maneira mais independente, como O Grande Golpe, né? Um clássico no ar, também inovador, diferente de tudo que havia sido feito até então. Glória Feita de Sangue, um filme de guerra, estrelado por Kirk Douglas, um épico, né, um épico de guerra fenomenal. E, é claro, aquele que eu considero o maior épico de todos os tempos, Spartacus, né, no início da década de 60, também com o Kirk Douglas. Né. Então, para mim, não tem como. Spartacus é imbatível. É o maior filme épico de todos os tempos até hoje. Talvez venha a existir algum outro que o supere, mas até o momento eu não conheço. Tá? E depois temos, é claro, um filme de terror também, que eu considero também o filme de terror definitivo, provavelmente, quase certamente, o maior filme de terror da história, né, que é O Iluminado, feito lá no começo dos anos 80. A versão do livro do Kubrick, a versão do livro do Stephen King, que o próprio King acabou repudiando, mas, sinceramente, o filme é uma obra-prima e o Stephen King, que me perdoe, eu li o livro dele, gosto muito do livro dele, mas livro e filme são duas coisas bem diferentes. E o Kubrick fez questão de frisar bastante isso quando fez o filme baseado na obra do King. Seja como for, O Iluminado é um clássico hoje e é, sem dúvida, um dos maiores, se não o maior filme de terror de todos os tempos. Né? Tenho algumas ressalvas em alguns aspectos do filme, que depois, quando eu falar do Kubrick e também quando eu falar do Iluminado, em particular nesse podcast, eu vou frisar melhor. Tá? Bom, então esse é o meu segundo diretor, Stanley Kubrick, por todas essas razões, também por ser um diretor inovador, um diretor criativo, uma explosão de talento, né? Também está aí como o meu segundo diretor predileto. É isso aí, espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueçam de acionar o sininho e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana continuaremos a falar sobre os meus diretores de cinema prediletos. Até lá, pessoal!